Ok, já estão a visualizar? Sim? Sim. Muito bem. Quer dizer, eu se calhar pedia só 1 ou 2 minutos para... Se calhar faz só a introdução, como é que vais levando os Sim, tópicos sim. e é o contexto mais ou menos daquilo que sabemos que queremos falar, Sim. um desafio ou outro que sabemos à partida que vamos ter e depois... Vamos ter vários. Foi isto de forma positiva. De forma muito positiva. Não, sim, é assim, claro que é assim. Temos aqui algum conjunto de requisitos que sabemos para a parte eu diria, do CPOE, ou seja, da parte de prescrição que já identificamos e às vezes até quando nós mostramos, mas isto é preciso pôr, mas isto não podia vir por defeito, há assim logo um conjunto de comentários que aqui a nossa audiência nos tem feito, a gente tem um bocadinho conscientes disso e temos sempre empurrado essa discussão para esta sessão. Por isso esta sessão já estamos à espera que estas perguntas venham à luz do dia e vamos tentar responder, porque aqui normalmente todos já estamos conscientes de mediante aquilo que um médico está a prescrever pode ser relevante mais ou menos informação, ok? E vamos ter um bocadinho essa noção e vamos falar isso de hoje um bocadinho também, ok? Sim. A ideia hoje, de facto, é mostrar toda a componente do CPOE, quase como mostrar campo a campo, dentro do que existe, e mostrar, de facto, o que é que nós temos que alterar, que desafios é que temos. De ontem para hoje, sei que ficaram alguns temas por discutir, mas eu, entretanto, eu penso que também que já consegui, pelo menos alguns deles, a chegar lá. Portanto, era daqueles pontos que a Vitória disse que havia aqui alguma discussão, mas entretanto eu já os consegui também adicionar e vai dar aqui também alguma discussão. Acho que a base do CPOE que existe neste momento do ECOS é uma boa base, contudo tem que haver aqui algumas alterações, e sim, há aqui alguns conceitos que temos de discutir e que podem dar aqui uma grande discussão, como por exemplo a parte da prescrição, não é? Que já falámos também um bocadinho em sessões anteriores, que a prescrição, a boa verdade, também devia ser CPOE, okay? Mas já percebemos também que há aqui uma complexidade grande por trás, que se calhar não vai permitir que a prescrição seja inserida dentro do mesmo ecrã de CPOE, que no fundo seria aqui o ponto de partida para todos os pedidos clínicos dentro do hospital. Mas falaremos um bocadinho mais à frente. É aqui o que nós estamos já podemos seguir. Ok, Nuno, força, nesse caso. Muito bem, então boa tarde a quem chegou. Certo. Eu gostaria de mostrar aqui, este primeiro slide mostra um bocado os vários pontos de contacto aqui com o ecrã do CPOE e basicamente onde teremos que fazer aqui algum tipo de alterações para acomodar um bocado os gaps que existem, não só os gaps, mas como aquilo que nós achamos que também deve ser inserido ou que deve ser modificado dentro do atual ecrã do CPOE. Basicamente, o ecrã do CPOE terá uma primeira parte em que será a seleção do tipo de pedido que estamos a falar, ou de um protocolo, não é? Ou do pedido em si do exame. Eu, à medida que vou falando, depois vou mostrando também o que é que existe em termos aplicacionais e à medida que vou avançando com os slides, qual é a nossa ideia de mudança e de preenchimento dos gaps e o que é que achamos que realmente tem que se adaptar. Vou só aqui entrar também na aplicação, não é aqui. Ok. Eu deixei de propósito já aberto o ecrã do CPOE e o da prescrição, porque no fundo estes dois é que vão acabar por estar um bocado ligados, ou pelo menos a nossa ideia é ver aqui uma ligação, pelo menos no que foca, no que diz respeito aqui à parte dos protocolos. Acho que terá que haver aqui uma ligação. E mesmo a parte que também já foi discutida do carrinho de compras, que também teremos que de alguma maneira, ao fazer uma prescrição, acabar por ter também uma visão global no final da prescrição, ter também no fundo um carrinho de compras específico para a prescrição, onde eu tenho uma visão mais simplificada daquilo que o médico acabou por prescrever, ok? Mas já lá vamos. Portanto, eu basicamente,
ao ir ao encontro de todos estes pontos. Portanto, como é que eu faço o pedido? Qual é a área de seleção do meu pedido? Está ao encontro destes protocolos, tipos de pedido. Eu, ao fazer um pedido, tenho uma prioridade, uma data pretendida, uma observação, okay? Isto acaba por ser comum, okay? É algo que neste momento temos que fazer também aqui alguma alteração no atual ecrã do CPOE, porque o CPOE neste momento está muito focado para pedido a pedido, ou seja, eu faço um pedido de imagiologia, eu faço um pedido de laboratório, e então vou atribuir uma prioridade e uma data e uma observação pedido a pedido. É algo que temos que mudar. Acho que não faz muito sentido. Tem que ser muito mais ágil para o médico ou para o utilizador, no momento em que está a fazer o seu pedido, ter a capacidade de selecionar vários tipos de pedido ao mesmo tempo. Ou seja, no fundo é como se estivesse a fazer o seu protocolo, ok? E depois temos toda uma componente de alertas que o módulo terá que despoltar. Já vamos falar também depois em baixo um bocadinho mais sobre eles. E toda uma informação complementar que terá que ser, no fundo, encaixada dentro das várias áreas para onde os pedidos vão cair. Porque nós sabemos que vamos ter aqui uma série de áreas a tratar. Acabei aqui por identificar grande parte dos tipos de pedidos que vamos ter. Eu vou fazer pedidos para laboratórios, para RIS, anatomia e hemoderivados, esterilização, transporte. Grande parte destas grandes áreas tem especificidades que vamos ter que discutir também com o próprio fornecedor, não é? De software, por exemplo, de anatomia, parte dos hemoderivados, esterilização. Portanto, vai haver a aquisição do novo fornecedor e, como tal, depois vamos ter que falar para perceber que tipo de informação é que teremos que adicionar no momento dos pedidos. Okay? Portanto, daí esta informação complementar que terá que ser desenvolvida, não é? E todo o tipo de pedido específico para aquela área terá que ser adicionada a informação complementar. E, por fim, no fundo é a consulta dos vários estados, dos vários pedidos que foram realizados. Aqui também temos que fazer algumas melhorias. Eu pessoalmente acho que a forma como apresentamos a informação dos pedidos feitos está bem, contudo, acho que requer aqui alguma forma de pesquisa dentro da área de todos os pedidos que o médico realizou, em que conseguimos perceber o seu estado, que tipo de pedido, várias ações através de ícones, mas não temos neste momento nenhum tipo de pesquisa que permita fazer aqui alguns filtros para chegar a um determinado pedido de uma forma rápida. Isso é algo também que vamos ter que melhorar, ok? Portanto, no fundo estamos a ver três grandes áreas. Uma área inicial do pedido em si, ok? Em que podemos pesquisar por um protocolo já previamente feito, por um tipo de pedido, ao fundo, uma grande área, em que eu posso selecionar para anatomia patológica, para o banco de sangue, para o laboratório, e em função deste filtro, se selecionado, teria então um conjunto de pedidos a fazer, ok? Com multisseleção. Neste momento, o CPOE não nos permite ter precisamente esta visão de eu poder selecionar os exames que pretendo, ok? No fundo, aqui um bocado ao encontro de toda esta área do tipo de pedido. Ou seja, eu neste momento, eu posso selecionar um protocolo, posso selecionar um tipo de pedido, mas tenho que poder também chegar ao meu pedido e selecionar e fazer uma multisseleção dos meus exames, das análises, dos raios-x, de todo o tipo, ou seja, ir construindo o meu protocolo e o ecrã em si do CPOE ser
ágil no sentido em poder criar de forma automática todo este tipo de pedidos. O que acontece neste momento estamos a fazer pedido a pedido, o que cria aqui também alguma morosidade aqui em todo este processo, ok? Eu comecei de propósito por tipos de pedidos e não entrei logo na parte dos protocolos, precisamente por causa da questão da introdução dos medicamentos, das dietas e das intervenções, que acaba por ser medicamentos e dietas já presente na parte da prescrição. Okay? As intervenções não existem de todo atualmente no ECOS, ou seja, não temos nem a nível da prescrição, como habitualmente a nossa saúde está habituada na sua prescrição, o médico já pode inserir a prescrição. Eu recordo que o termo é prescrição não medicamentosa, não é? E que faz logo a introdução das intervenções que são visualizadas depois pela área da enfermagem. Acaba por ser uma discussão se estas intervenções continuariam dentro da prescrição também, à semelhança das dietas, que eu acho que já discutimos isso, em que as dietas deveriam fazer parte e continuar a fazer parte da prescrição, como um ato clínico, ou se as intervenções caberiam também dentro de um tipo de pedido no CPOE. Acho que é algo que pode ser discutido, podemos ter essas duas vertentes, não sei se podemos já aqui começar a discussão com esta questão das intervenções, porque isto no fundo a intervenção não será mais do que a visualização do catálogo existente para a área de enfermagem, e a partir daí, a partir do momento em que é prescrito, fica disponível na área da enfermagem para depois ajustar o plano. Eu não sei se podiam aqui avançar com uma discussão aqui em relação a isto, ou este ponto. Eu se calhar diria aqui a minha opinião. Primeiro, em relação às intervenções de enfermagem, a prescrição não medicamentosa do médico, primeiro que sim, pode estar perfeitamente à parte, não vejo que tenha que estar exatamente no mesmo ecrã. E depois, é uma coisa diferente, o médico não vai prescrever o catálogo de enfermagem, é? O médico vai prescrever algumas atitudes, alguns dispositivos, e depois os enfermeiros vão ter associado a isso um catálogo que podem ou não ativar de várias intervenções de enfermagem, pelo menos é assim que eu o vejo, mas a Sofia provavelmente também poderá dizer qual é a opinião dela, com base naquilo que foi a prescrição não medicamentosa médica, e não, portanto, os médicos não vão... Doutor, deixamos de ouvir. Eu também deixei de ouvir. Deixamos de ouvir, doutor. Acho que sim. Não sei se houve algum problema com o doutor. Eu vou avisar o Dr. Paulo. Sim, mas respondendo aqui à nota do Dr. Paulo, é exatamente assim que nós vemos. Portanto, o médico prescreve, no fundo, um item PAI, Aqui no agregador, e depois... Diga, doutora Teresa. Aqui no HCD, às vezes perdemos a rede, o computador fica bloqueado. Certo. Vai ter que sair e voltar a entrar na ação, mas pronto, eu não sei se ele nos ouve também. Pois. Mas a Ana já está a falar com ele. E a Sim. Sofia, podes continuar? Sim, era exatamente reforçar a opinião do Dr. Paulo. O Dr. Paulo já se junta. Sim. A forma como nós vemos é exatamente essa. Portanto, o médico prescreve, no fundo, um item agregador, ao qual depois, do lado da enfermagem, sugere um conjunto de intervenções que operacionalizam com mais detalhe aquilo que é a prescrição médica. Vamos imaginar, o médico prescreve a algaliação e o enfermeiro do lado de lá seleciona as intervenções que concretizam a algaliação, seja inserir a algália, trocar a algália, que depois tem que ter um conjunto de intervenções associadas a esse ato clínico solicitado pelo médico ao enfermeiro.
Certo, mas não deixa de ser aqui um catálogo também que vamos ter que definir para esta área, não é? Sim, Depois e à terá que data haver aqui uma 2, ligação. sim, e à data 2 não há consensualização, ou seja, aquilo que nós, enfermeiros do nosso lado, assumimos é, no fundo, quase como se fosse uma transcrição da prescrição não medicamentosa, porque a lista não é comum. E do Sim. lado do médico depois também tem muito texto livre, nós já temos do nosso lado consensualizados os termos, porque usamos como referencial a linguagem da CIP, e depois as intervenções associadas. Depois vamos ter que fazer um mapeamento da consensualização da prescrição médica com os termos da enfermagem. Certo. Mas faz sentido continuar a existir, porque eu sei que existe na prescrição atual o texto livre nesta área? Não, peço desculpa, a Ana já me ligou o microfone outra vez. Ela desliga recentemente. Quando fala muito, doutor Paulo. Eu só queria dar a noção que, em relação a estas prescrições não medicamentosas e depois as atitudes de enfermagem, nós, em B-Simple, já temos uma associação daquilo que são as propostas para as intervenções de enfermagem com base naquilo que o médico prescreve, a algaliação, cateter venoso central, dispositivos, drenos, já temos isso em B-Simple. Eu não sei se a Sofia sabia, mas nós já temos essa associação e depois o enfermeiro chega lá, pega naquele dispositivo e escolhe quais as intervenções das que são sugeridas que vai ativar e a frequência da ativação das mesmas. Sim, Paulo. Nós temos isso, o que estava a dizer era exatamente isso, que a visão que nós tínhamos era exatamente essa, portanto o médico prescreve o ato clínico e depois ele é concretizado pela enfermagem e operacionalizado com mais detalhe nas intervenções. A questão que estou a ver aqui que vai ser o nosso desafio é que nós próprios temos um conjunto de intervenções que nós usamos como referencial a linguagem CIP, temos atitudes terapêuticas e intervenções em Glint que não estão iguais a B-Simple à data de hoje, portanto vamos ter que consensualizá-las entre nós para os diferentes contextos e depois consensualizá-las porque muitas das prescrições do lado, nomeadamente em Glint, não medicamentosas para o médico, estão em texto livre. Exatamente, era esse ponto que queria focar agora, precisamente, se faz sentido continuar que se continuamos com o texto livre, depois não conseguimos este tipo de mapeamentos, não é? Eu diria que não faz sentido no to-be que as prescrições não medicamentosas sejam do lado do médico em texto livre. Certo. Porque senão não conseguimos mapear nada e estamos a dar o quádruplo do trabalho aos enfermeiros para associar um catálogo de milhares de intervenções sem nenhuma inteligência por trás. O que é que tu achas, Sofia? Sim, é isso mesmo. Neste momento, à data de hoje, pelo menos em Glint, nós fazemos transcrição, não é? O médico prescreve do lado dele, eu depois tenho que ir ativar, prescreve a algaliação, eu tenho que ir ativar manualmente a mesma coisa e esses espaços podem ser claramente abreviados. Portanto, a prescrição do médico gerar essa necessidade depois do enfermeiro ativar as intervenções que concretizam esse pedido. Exatamente. Muito bem. Ok. Estamos alinhados. Muito bem. Voltando um bocado aqui à solução e para fazer um bocado a sequência do que existe e daquilo que terá que vir a existir, eu ao entrar dentro do meu CPOE, ou a ideia será ou selecionar um protocolo já previamente definido, em que de forma automática vai-me carregar todos os MCDTs associados, okay? E a partir daí também redirecionar-me para as tais áreas específicas para determinado tipo de pedidos, porque eu para o banco de sangue posso ter um determinado tipo de informação para a parte dos hemoderivados que terá que ser preenchida em função das necessidades do software para onde vamos enviar a informação, o mesmo para a anatomia patológica, a questão do RIS também, portanto, tudo, já vamos passar um bocadinho por todos estes pontos. Portanto, ao haver aqui a possibilidade de selecionar uma grande área, em que eu quero só selecionar as análises para o laboratório, okay? E vou visualizar todas as áreas, todos
todas as análises dentro desta grande área e vou selecioná-las e posso pesquisá-las e tenho também o conceito dos favoritos e dos mais frequentes, portanto, à semelhança do que existe também na prescrição, ou dar a possibilidade, que é algo que não existe atualmente, mas que forçosamente terá que se alterar, que é eu iniciar logo a minha pesquisa pelo fundo, aquilo que eu entendo que seja já a prescrição, ou seja, vou fazer já o lançamento de X análises, vou selecionar já a parte da imagiologia, portanto, fazer aqui, selecionar logo, portanto, montar o meu próprio protocolo e de forma automática acionar as várias áreas em que tenho que preencher informação em função do que selecionei e passar-me logo diretamente para o carrinho de compras. Eu sei que este também era um dos gaps, penso que era algo que a Vitória também queria falar, e que acho que não chegámos lá. Vitória, eu penso que era isto também, este era um dos pontos, que era precisamente poder... Achei bom, Vitória. Estava aqui há meia hora. Ok. Nuno, eu só queria confirmar contigo, quando tu dizes construir, imagina, eu posso escrever raio-x mão e ele mostra-me o raio-x, seleciono o raio-x, escrevo SPG, ou seja, eu vou construindo, no fundo, não é? Ok. Isso mesmo. Porque, de facto, da forma como está montado neste momento o CPR não permite fazer isso. Ou seja, permite com uma pré-construção, através do protocolo, sim, mas não permite indo área a área. Ou seja, ou já vem tudo pré-definido no protocolo, ou terias que selecionar área a área e, dentro de cada área, selecionar aquilo que pretendes. Podes, por favor, mostrar como é que está o protocolo, que eu já não me lembro muito bem. O protocolo é muito simples, no fundo aqui só aparece a descrição do protocolo, ok? E ao selecionar o protocolo, ok? Espera aí que eu tenho que só fazer de novo. Basicamente, ao selecionar, vamos supor que era um protocolo em que constava anatomia RIS, ok? Teria que só selecionar aqui a minha prioridade, as datas, a parte do diagnóstico, portanto, virá já preenchida, ok? E fica completo. Ou seja, e passo logo para o carrinho e consigo perceber, dentro deste protocolo, todas as provas que existem. Nuno, mas eu diria, eu pelo menos a forma como vejo isto é um bocadinho diferente daquilo que está a propor, isto é, eu diria que há aqui um problema neste gestor de pedidos, que é enquanto a pessoa está a fazer os pedidos, não tem nenhuma ideia visual do que é que já pediu e do que é que lhe falta pedir. Quando pede um protocolo, não tem nenhuma ideia do que é que está a pedir com esse protocolo e, portanto, vai ter que abrir o carrinho para depois voltar atrás e pedir o que lhe falta. Eu veria mais isto como um ecrã. Primeiro, acho que há muitas coisas aqui neste ecrã que são desnecessárias, que é informação não útil e obrigar o utilizador a preenchê-la não traz nenhum benefício para ninguém. Sim, eu acho que eu veria mais isto, uma coisa do género, nós conseguirmos dividir este ecrã a meio, do lado direito ficava o carrinho de compras que era atualizado cada vez que a gente escolhia uma coisa com todos os exames, e do lado esquerdo, e aí podíamos fazer de várias formas, uma pesquisa só por string e pesquisava em tudo o que era exames. O meu medo em relação a isso é que eu vou precisar escrever muitas letras para conseguir chegar ao exame, porque se tiver o catálogo todo de imagiologia, de anatomia patológica, de laboratório, de tudo, eu vou precisar escrever muito até eu chegar àquele exame que eu quero, porque vai haver montes de matches para alguns exames. Portanto, eu acho que, por um lado, é essencial eu ver aquilo que já pedi quando estou no gestor de pedidos sem mudar de ecrã, para poder, porque senão sai, depois volta atrás, depois já não me lembro tudo o que lá está, tenho que ir outra vez para o carrinho. A mim não me faz sentido em termos do workflow, mas é a minha opinião. Sim. Por outro lado, o desenho da forma como se faz a pesquisa 1 a 1, e isso dá para simplificar muito provavelmente, porque eu acho que a pesquisa deve ser passível de ser feita em tudo o que é pedidos só por string, mas acho que também devíamos ter a capacidade de conseguir dizer não, eu agora só quero ver, e
ter em forma de árvore, só quer ver em laboratório e só pesquisam isto em laboratório. Portanto, eu não excluía as duas hipóteses, tinha era que ter um design de ecrã diferente deste. Eu concordo, queria dizer que concordo completamente com o Dr. Paulo e peço desculpa pela comparação, mas eu acho que se calhar é a maneira mais simples de transmitirmos o que nós queremos, que é pensar nos sites de supermercado online, em que nós conseguimos ir adicionando ao carrinho e ter uma visão do lado direito, não é? Uma coluna em que temos uma ideia visual global do que é que já pedimos e temos na mesma as secções, seria, desculpem a... Não, muito bem, não, é uma boa analogia. Não, é assim, eu concordo com tudo o que disseram e aliás, doutor, desculpe, eu não sei se ainda ia terminar, agora interrompi sem querer. Não, desculpe. Não, era só mesmo isso, porque acho que é no fundo, reflete com as devidas distâncias, obviamente, mas muitos dos pontos de usabilidade que nós estamos aqui a pedir para esta área que o Dr. Paulo referiu. Sim, aqui a questão, a parte do carrinho vai um bocado ao encontro disso, não é? Aqui a questão é que, por uma questão de otimização de toda a informação que vai constar dentro deste ecrã, temos que ver realmente aqui a divisão, o que é que vai anular em termos de visualização, porque eu ao colocar aqui um outro ecrã, ou ao dividir isto a meio, aqui toda esta componente, se calhar vai haver informação que ou ficará mais cortada ou haverá menos informação, tem que se perceber. Mas acho que... Mas há informação que não é preciso, por exemplo, a área... sem dúvida, sim, isso sem dúvida. E não é... Esta área aqui toda, isto não faz sentido, porque isto tem que estar por trás... E o utilizador não necessita de saber esta informação. O mesmo se aplica aqui. A prioridade. Mesmo a prioridade, a data. Exatamente. Podia ser uma coisa que era definida no fim, quando eu validava o carrinho de compras. E eu dizer, ok, eu quero pedir isto, para quando é que eu quero isto, não é? Não precisa estar aqui prova a prova, exame a exame. Este é das indicações não está útil, passível de ser otimizada. Sim, isto no limite é passar um bocado para o carrinho de compras, não é? Em que preencheria, só que depois temos que perceber se ficaria, se eu ao preencher esta informação ficaria já por defeito para todos, aqueles que eu vou selecionar, e depois no carrinho de compras ia manusear aqueles que entendo que sejam alterados, não é? Porque eu posso ter prioridades ou datas desejadas, não é? No fundo, diferentes em função do tipo de pedido que estou a fazer. Então, sim, mas isso seria o conceito, consoante a área, por exemplo, eu estou a pedir exames no internamento, ok. Os exames, por default, vão ser feitos no dia seguinte. E eu depois, se quiser, mudo para urgente, ataque que estou a pedir, mas não mudo para urgente, se calhar as análises que eu quero que se façam. Por exemplo, no ambulatório, obviamente ele não vai escolher o dia seguinte por default, vai escolher a rotina. Portanto, e por isso é que eu digo, eu acho que ele tem que sair daqui de exame a exame a prioridade e a data, e por default tem que carregar, consoante a área, coisas diferentes, sendo que é sempre possível mudar exame a exame a urgência que eu quero. Eu diria que seria esse mais o conceito que eu veria, mas não sei. Vítor, o que é que tu achas? Sim, é completamente alinhado. Nós até, o próprio carrinho de compras serve-nos de mera informação visual para evitar duplicados, ver o que é que falta preencher ou não, ou seja, nem, o carrinho de compras também não carece de ter esta informação tão explícita como está agora, não é? É o conceito atualmente, as is, nós temos no módulo de pedido de exames, não é? Nós vamos tendo o nosso canto da direita uma coluna que vai identificando hemograma, bioquímica, o ionograma, exatamente, eu vou carregando isso e vou conseguindo, controlando, se cliquei 2 vezes no ionograma já sei que me enganei e apago uma, ou seja, é uma informação de controle. Se eu quiser, como diz o Paulo, depois fazer desfasar o hemograma é para hoje, mas o ionograma é só para amanhã, ou só para daqui a 2 dias, ou o doseamento é só para daqui, e isso depois eu vou desmiuçar clicando especificamente. Sim, ajustando. Sim. Por defeito e por template, o processo
se precisa de estar otimizado, ou seja, nem este carrinho de compras precisa de ocultar tudo o que está por trás, não é? Se isto for dividindo todo este ecrã a meio, não é? Nós conseguimos ir mantendo o gestor do CPOE e a visualização do carrinho de compras, de maneira que conseguimos ter isto usável. Acho que sim, concordo. Mas não diria o mesmo para a parte da prescrição. Ou seja, eu aqui, diga? Estava a perguntar ou estava a afirmar? Não, eu estava um bocado a afirmar, de facto, porque eu diria que dentro da prescrição, acho que, mas pedindo aqui a vossa opinião, obviamente, e ver aqui o parecer de todos, mas percebo aqui a questão dentro do CPOE, fazer aqui uma divisão, mas não sei, em termos de prescrição, se o detalhe de informação que temos, se iríamos perder aqui alguma informação. Não sei. Faz-me sentido não um carrinho de compras, não uma perspectiva de carrinho de compras, mas uma perspectiva de uma folha final, em que me dá um resumo muito mais simplificado, não é? Para ter uma validação final, é quase como um carrinho de compras, não é? Mas numa outra perspectiva. Mas ver aqui uma divisão à semelhança do CPOE, não sei. Não, eu por acaso a prescrição, eu concordo consigo, Nuno. Eu a prescrição vejo-a mais parecida com aquilo que tem atualmente, apesar de, pronto, as denominações, já falámos sobre tudo isso, sobre a prescrição, sim. Mas a forma vejo-a mais parecida como aquilo que tem atualmente de aparecer, até porque os fármacos prescritos são, por princípio, muito menores do que a quantidade de exames que a gente pede. Nós pedimos 30 análises, dia sim, dia não, no internamento geral, na unidade, todos os dias. E, portanto, acho que se calhar concordo consigo que este módulo, com as alterações que a gente tinha falado sobre o que está escrito, acho que se manteria assim, não sei, o que é que acham? Mas, Nuno, nesta questão da prescrição, por exemplo, este campo do baixo que tem lista de tratamentos, é a tabela terapêutica que está a ser composta em cima, ou do que informação suplementar é que este campo em baixo me está a dar? Está-me a informar daquilo que eu vou prescrevendo em cima, vai adicionando linhas aqui em baixo. Sim, depois vai ter toda uma divisão por grandes áreas, não é? Dentro da prescrição, a dieta, a parte da fluidoterapia, a medicação, por aí diante. Então, esta é a tabela, à medida que for prescrevendo em cima, vou preenchendo isto. Pronto, e depois tem a visão do que é que já foi administrado ou não administrado pela área de enfermagem, ou seja, tem aqui uma visão completa. E o que eu estava a sugerir, à semelhança porque sempre foi o tema discutido da questão do carrinho de compras, também para dentro da prescrição, era no momento da gravação haver uma folha final com um resumo, mas não com este peso, algo muito mais simplificado, em que eu consiga, de uma forma clara, perceber aquilo que eu acabei de prescrever e ter a possibilidade de, no fundo, voltar atrás e fazer alguma correção naquilo que eu acho que devo corrigir. É mais nessa perspectiva. Ou seja, então estamos a falar novamente do carrinho de compras adaptado à prescrição. Sim. Sim, ou seja, são as prescrições que eu estou a rever ou a adicionar e antes de assinar, e o assinar ou seja, enquanto estou a compor ali a minha revisão terapêutica, ter ali e o carrinho de compras dá essa visão, ou seja, é a prescrição que eu estou a rever, quer ser os números alterados ou adicionar, e antes de eu assinar, e o assinar é o prescrever final, em que adiciona de facto aquilo que é a prescrição ativa, ok? Mas assim, corrijam-me se eu estiver a perceber mal, mas então assim vale a pena incluir a funcionalidade do carrinho de compras na questão da prescrição. Eu estar a prescrever e isso estar a ir para o meu carrinho de compras e eu estou a compor a tabela final e depois quando validar ele passa... Eu não estou a dizer que não, eu só estou a dizer é que na parte do CPOE estávamos a falar, e percebo, na divisão
Sim, do ecrã. Mas, sim, a questão que o Nuno está a dizer é se o carrinho de compras deve ser uma coisa fixa ou dinâmica em que encolhe e diminui. Basicamente é isso. Aqui, na parte CPOE não medicamentoso, o que nós estamos a dizer, se calhar, o que me dá, eu gostaria do lado direito de ter aquilo que está prescrito, o lado esquerdo está o que eu estou a adicionar e no meio tinha quase a capacidade de ir adicionando e escolhendo do meu catálogo o que é que quer prescrever ou não, e depois, se calhar, compõe a coisa para ter a visão do todo, não é? Pessoalmente, eu acho que quanto menos cliques precisarmos de saber para evitar esse clique de carregarem no carrinho de compras, abre a janela. Sim, não, mas concordamos porque é assim, eu acho que dei um exemplo e disse, não sei se é por ser homem, e agora vou-me aqui crucificar os que estão na questão, eu se adicionar ou de ser fármacos, eu já nem sei o que é que lá está. Eu vou ser sincero, depois podem dizer, é um engenheiro, o engenheiro não percebe nada disso. Não, mas se fosse outra coisa qualquer muito tecnológica, é a mesma coisa. Ou terceiro, eu já lá pus isto ou não, e vou ter que lá voltar porque já não me lembro. Enquanto e se calhar sou eu, mas se estiver visível, eu olho para o lado, isto já está, só me falta este e este. E olho, ou seja, o que é que eu gostaria de dizer? Saber o que é que tenho prescrito, o que é que estou a prescrever e juntar o todo. Olha, este mais este. É o todo, ok, confirme e o confirmar, depois junta-me tudo quase do lado esquerdo, não é? É por isso que eu acho que esse conceito faz sentido, quer nas ordens, quer na medicamentosa como nas não medicamentosas. A gente tem que ver e depois com o produto. Quer na requisição de análise, quer na prescrição. Assim, não há de prescrever geral, seja ele, é assim, agora temos que ver com o produto, é prós e contras de uma maneira ou de outra, porque é assim, aqui o que está um conceito é, em cima eu vou adicionando e adiciono para baixo. Ali tem um conceito um bocadinho diferente do carrinho de compras, porque quando assino aquilo vai tudo e tem outro sentido. Agora, o que nós percebemos aqui é, eu tenho dificuldade em perceber o que já foi prescrito ou não, ou o que está prescrito, né? Porque uma coisa é o que está realizado, ou seja, se um exame eu prescrevi já está realizado, mas se um ainda prescrevi ainda não está realizado, tem um estado diferente, o que é que tem no carrinho de compras, etc. É uma questão mais de visualização e não tanto de funcionalidades, que as funcionalidades estão lá. E nós aqui o que estamos, e o próprio exercício que o Nuno tem feito é, ok, uma é adicionar usabilidade, é o que se já puder ter um campo preenchido já, ou quando é que faz sentido eu adicionar, tipo a prioridade ou as datas, esse tipo, e outra é o que é que faria sentido, se calhar, nós visualizarmos neste momento para menos cliques, mas também de ter a visão do todo e termos consciência do todo, não é? Porque é uma preocupação. E eu dei o exemplo e ao fim do terceiro já tem que andar a abrir e eu volto a ver se isto já está ou não está. Claro que depois os protocolos vão nos ajudar imenso, porque o protocolo vem logo um agregado de análise, etc., em que eu não tenho, se calhar, é um suporte muito útil a qualquer médico que vá prescrever, porque aquilo já vem agregado e ao selecionar o protocolo, se calhar pode tirar um e adiciona e simplifica muito aquilo que é a prescrição, quer de exames, quer na terapêutica, se for esse o caso. Mas pronto, aqui o grande desafio é, entre aquilo que nos vai ser possível alterar, pelo menos adicionar usabilidade, não tanto funcionalidade que a funcional está lá, mas é usabilidade. Aqui o grande desafio é como é que adicionamos usabilidade sem partir toda a estrutura do ECOS, ou seja, até onde é possível adicionar essa usabilidade que queremos adicionar. Sem dúvida. Mas eu acho que a médio ou longo prazo, porque de certeza que não vai ser para o arranque, acho que o grande objetivo é precisamente aquela divisão em três, quase do ecrã, não é? Em que temos também já a prescrição dentro de todo o processo de CPOE. Okay? De facto, temos a tal área, como tu falaste, de seleção, a área do carrinho de compras e aquilo que já está prescrito. Ou seja, quase dividir em três. Aqui o ecrã, é o que tenho, o que está ativo, outro onde eu vou pesquisando e selecionando o que é adicionar, e à direita o carrinho de compras visível, que é para nós termos a visão do todo. Pode ser um caminho, é assim, claro que é assim, nós não vamos conseguir fazer uma transformação tão grande no ECOS num curto espaço de tempo, temos pensar no caminho que queremos percorrer e agora vamos nos focar quais são os critérios principais de usabilidade que vamos dar na prescrição, e hoje o objetivo é mais não medicamentosa, e começando também a pensar um bocadinho o caminho futuro que queremos percorrer. Podemos, se calhar, ter boas ideias, mas sabemos que uma transformação demasiado drástica não é possível. Isto tem que ser evolutivo em termos de versões, mas, pelo menos, garantir para a versão que vamos arrancar, pelo menos em termos de usabilidade, esteja já bastante melhorada.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aqui era importante vermos quando nos protocolos geram pedidos não medicamentosos e medicamentosos, como é que será o comportamento, não é? Ou seja... Essa é outra grande questão, sem dúvida. Sim, era bom abordarmos. Sim, sim, sim. Isto acaba por ser um dos pontos que eu tenho aqui identificado, que é precisamente a partir do momento em que começamos a falar e a misturar, a partir do momento em que eu tenho um order set em que eu tenho prescrição não medicamentosa e medicamentosa, como é que o ECS vai ter de se comportar, porque isto não está tudo fundido, não é? E estes automatismos para estes order sets vão de ser utilizados depois mais à frente, até mesmo toda a questão das vias verdes, não é? Até aqui um exemplo da sepsis, por exemplo, em que vou acionar aqui uma série de protocolos que tem que ser com base nisto que vamos falar agora. Isto vai ser aqui a origem. E aquilo que neste momento, e face àquilo que temos e dada a complexidade, acho que ao existir um protocolo em que tenha já definido não medicamentosas e medicamentosas, teria que ter uma interação direta com a parte da prescrição. E, sinceramente, daquilo que estamos a ver, a parte da não medicamentosa era descarregada à semelhança como mostrei há bocado, mas a partir do momento em que eu tenho medicamentos inseridos nesse protocolo, teria que me passar para a área da prescrição, já com o preenchimento desses medicamentos, para depois o médico executar a prescrição no seu todo. Okay? Posso fazer uma pergunta? Sim. Desculpem lá, dê-me só um minuto, por favor. Eu vou pôr isto, porque eu queria ver isto, mas tu não queres. Não vai. Olha, não aguento isto. Só um minuto. Desculpem lá, que esta logística familiar não é fácil. Uma pergunta. Diz, Vitória, diz. A sepsis, ou os protocolos de sepsis, AVC... O colo do fémur e por aí adiante, sim. Eu não tinha percebido que eram ativados aqui, ou seja, a forma... Não são ativados aqui. O que eu estou a dizer é que os mecanismos que vão existir no CPOE hão de ser os mesmos mecanismos quando tu ativas dentro de uma via verde este tipo de protocolos, percebes? Ou seja, no fundo vai ter o mesmo seguimento. Vamos lá ver, tu estás na triagem e há uma suspeita, okay? Há uma suspeita de sepsis. Minha visão, o que a aplicação terá que fazer é disputar de forma automática para o médico a possibilidade de gerar um order set precisamente com aquilo que tu definiste para a sepsis. Okay? Que é para depois ele também fazer a validação. Não sei se será assim. Não. Estavam a ter essa visão. Sim e não. E aqui o Dr. Paulo pode-me ajudar. Há um módulo da Everest dos protocolos, falámos até na última reunião para o final, que estava só eu, o Mário, o Dr. Paulo, o Raul e a que já põe essas parametrizações de protocolos, ou seja, que mediante determinados resultados ou determinadas ações é inserido no protocolo e segue uma série de caminhos, que podem ser eles exames ou até a própria prescrição automática de determinado medicamento. Isso que tu estás a falar dos Clinical Pathways, não é? Estamos a falar do ECOS Protocols, que é um módulo que nós estávamos a falar ainda há pouquinho com o Prestim, porque já tem, nós vimos o ECOS Protocols, não vimos exatamente, ou pelo menos eu não me lembro de ter visto qual é que é o comportamento depois dentro do processo clínico eletrónico. De que forma é que aparece sugerido para o doente que entra e a hipótese diagnóstica é AVC,
pergunta se já ativa a via verde do AVC e depois o que tens é uma clinical pathway, mas que já tem na versão 4 no ECOS Protocols, e que sugere a realização de ataque, sugere a realização, imagina, da escala NIHSS, uma série de coisas, a prescrição medicamentosa, pedidos de exames. O que nós não vimos foi como é que ele se comporta dentro do processo, porque isto estava na versão 4 e a gente não viu depois como é que era dentro do processo do doente, como é que isto aparecia para o médico. Vimos a definição e se o protocolo era cumprido ou não e a avaliação. Era interessante tentarem ver isso. Sim, mas esta parte, sim, de facto, esta parte dos protocolos provavelmente ainda terá que ser aproveitada dessa versão e, sim, ser desenvolvida em função disso. Mas o que eu estava aqui um bocado a dar indicação é que toda essa sugestão desses pedidos e da própria prescrição medicamentosa seria um bocado com base nestes mecanismos que estamos agora a falar. Okay? Porque no fundo não deixa de ser um pedido, certo? Mas, sim, a questão é depois como é que, quando nós já ativamos o protocolo, como é que nós vamos saber que temos que ir ao módulo de MCDTs, mais ao módulo da prescrição medicamentosa, mais, imagina, o módulo de pedido de consulta, era tentar perceber qual é o comportamento. Ok. Já nos desviámos aqui um bocadinho mas... Não, porque casa com isto, percebe? Sim, casa com a história da prescrição de um protocolo que tenha medicamentosos e não medicamentosos. Vai casar com isso. Provavelmente já tem uma solução em ECOS, pelo menos na versão 4, para lidar com isso. Se calhar valia a pena perceber qual é a solução que instituíram na 4 para lidar com isso, porque tiveram que instituir para ter o ECOS Protocols ativo, e se calhar dá-nos uma ajuda aqui. Certo. Ok. Nuno, sim. Eu queria também perguntar se quando os exames são prescritos, exames ou medicamentos são prescritos através de um protocolo, se nós conseguimos saber que esses exames foram prescritos através do protocolo, ou seja, se ficam diferentes de exames prescritos um a um. Estou a perceber, sim. Assim, neste momento isto não existe, portanto vai ser possível. Okay? Não existe atualmente no ECOS, aqui no ESIS, o conceito dentro da prescrição, o protocolo de medicamentos. É algo que vamos ter que encaixar, certo? Okay. Mas quando está a falar mas protocolos, quer de medicamentos, quer para não medicamentosa, certo? É os dois tipos de protocolos, é isso? Eu pergunto isto porque, por exemplo, em Glint existem as prescrições pré-definidas e há unidades que são muito usadas, por exemplo, nas profilaxias antibióticas antes das cirurgias. Mas é muito difícil para nós, mesmo olhando para a base de dados, sabermos se aquelas prescrições estão a ser usadas ou não. Porque o que acontece é que geram um conjunto de medicamentos e é como se o médico prescrevesse esses medicamentos. Sim, mas a ideia é tentar perceber se há protocolos que não estão a ser utilizados para depois revê-los, anulá-los. Sim, por exemplo, se nós conseguirmos saber que foi usado o protocolo da profilaxia antibiótica para a cirurgia da anca, podemos saber se está a ser usado sempre que deve, por exemplo. É muito mais fácil do que ir ver fármaco a fármaco. Sim. É, no fundo, ficar registado no sistema, ficarem registadas as duas coisas, quer linha a linha, quer que foi ativado aquele protocolo, não é, Mariana? Exatamente. Acho que nós perdemos essa visão em Glint e para diversos fins era necessário ficarmos com esse tracking e muitas vezes não ficamos porque aquilo, no fundo, descarrega o protocolo e depois nunca mais temos a noção em sistema que aquilo foi prescrito via protocolo. Sim, estou a perceber. Certo, Mariana? Exato, e o ideal, que já me parece uma coisa um bocadinho mais complicada, mas já que estamos em pedidos, continuo, era nós sabermos se o protocolo for editado, porque o risco é, eu tenho um protocolo que inclui 2 fármacos ou 2 exames, mas depois no carrinho de compras tiro um e então já não consigo ter esta visão de se o protocolo foi realmente escrito como devia ser ou se foi editado. Isso também era uma coisa muito boa para mim. Mas aí parece-me um bocadinho mais complexo porque tu, quando editas, ainda nem sequer gravaste em base de dados, não é? Aquilo ainda é uma informação...
Certo, eu sei que é mais complexo. Sim, começamos aqui a entrar dentro de um grau de complexidade já bastante grande. Ok. Mas pronto, é só para pensarem nisso. Sim, no fundo é ficar sempre registado, para além do medicamento, qual é que foi o protocolo que deu origem à inserção daquele medicamento. Sim, eu não me parece um pedido complexo, mesmo este último da Mariana, porque se registarmos sempre que aquilo, a origem era um protocolo, e depois colocarmos também, linha a linha, no fundo, os pedidos que ficaram, a partir daí temos toda a informação, não é? Mesmo que o médico tenha tirado algum, desde que tínhamos registado em sistema que a origem tinha sido um protocolo, temos toda a informação que a Mariana precisa, diria. Certo. Sim. Acho que depois podem pensar um bocadinho sobre isto, mas parece-me que desde que se registre, cada vez que foi ativado via protocolo, fica esse registro. Se o médico, entretanto, fizer a alteração, depois ficamos também com a visão, com a fotografia final, o que é que de facto foi prescrito, não é? Acho que a partir daí temos todo o tracking. Certo, perceber as alterações dentro de um protocolo, não é? Sim. Eu vou ser one track mind. No Ecos Protocols já inclui o módulo de auditoria. Para o protocolo que está... O módulo de auditoria está todo dentro do Ecos, não é só dentro do módulo de protocolos. Não, mas que é automático. Sempre que um protocolo daqueles é ativado, eles têm nas diferentes fases do protocolo se ele foi cumprido ou não e na altura certa. Ou seja, não é só o protocolo de prescrição, mas é seguir o protocolo clínico que tem um conjunto de regras. É porque é um bocadinho mais, não é só... há bocado falamos clinical pathways, mas eu posso ter um protocolo clínico que diz o antibiótico tem que ser administrado até 2 horas depois deste evento, etc, etc. Um conjunto de regras, mais do que facilitar a prescrição, facilita também esse controle ou essa auditoria em termos de qualidade. Nós temos aqui, é assim, eu sei que se calhar o Nuno, tu chegaste a abrir o Ecos Protocol, eu por acaso sinceramente ainda não, mas temos aqui o Matias que se for preciso depois pode dar um bocadinho eu vou dizer pelo menos algum input, porque ele tem experiência no Ecos Protocol e depois também nos pode ajudar um bocadinho a trazer esta visão, porque como nós não temos instalado no nosso ambiente de demos, também não acabamos por ainda nunca tocar muito neste tema. Sim, eu penso que até foi feito para este e se calhar valia a pena nós fazermos uma sessão com todo o grupo, até porque algumas pessoas não estavam nessa demo que fizemos, que ainda foi na altura das demos, mas se calhar valia a pena na próxima semana fazermos uma demonstração, nem que fosse por vídeo, do Protocols. Deixa-me perguntar, Matias, achas que és capaz depois de fazer não hoje, mas preparar uma demonstração do Ecos Protocol? Próximo, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes. ¿Sí? Ok. Pronto, o Matias estava aqui um bocadinho em paralelo a comentar um bocadinho comigo. Não sei se hoje em dia o protocolos tem protocolos para internamento, ambulatório ou urgência, está mais para a parte de bloco cirúrgico ou CPOE, mas pronto, penso que também serve. Mas pronto, provavelmente a gente depois vê aqui com este grupo um momento e preparamos aqui um bocadinho com o Matias uma demonstração do Ecos Protocol para garantir que este grupo pelo menos tem toda a informação do que é a versão 4. Eu sei que está a ser preparado uma 5 e é isso um bocadinho que se calhar há bocado falávamos com a Ana e com o Dr. Paulo, mas pronto, podemos pelo menos partilhar o que existe ao dia de hoje e o que é que o Ecos Protocol pode facilitar em termos destes processos de prescrição e suporte a protocolos clínicos. Sim, e mesmo amanhã para as consultas multidisciplinares, eu diria que era importante trazermos na próxima semana o protocolos para o grupo, se calhar não fecharmos aqui algumas decisões até vermos as funcionalidades que temos já ali e que podem ser utilizadas.
Ok, então a gente depois no fim da sessão já vemos quando é que, é assim, o Matias pode-nos fazer essa demos e prepará-la um bocadinho aqui com o Nuno. E depois vemos, Matias, quanto tempo mais ou menos para conseguirmos mostrar isto ao grupo? 1 hora é suficiente, achas tu? 30 minutos. Ok, 40. Ok, pronto, é só para termos uma ideia de quanto tempo, se calhar 20 minutos para as questões, se calhar vai 1 hora, mas sim. Sim, assim, para estarmos todos, pode até ser na próxima quarta-feira, até podemos utilizar uma parte da nossa reunião de equipa, porque assim garantimos que é um momento em que estamos todos. E portanto pode ser já pode ser utilizado esse slot e depois nós fazemos a nossa reunião mais curta e assim garantimos já que temos a disponibilidade de todos. Ok, perfeito. Então fica assim, para a próxima quarta apresentamos e já vemos um bocadinho, quer na parte CPOE, o que é que o protocolo se pode trazer, ou seja, para a parte de prescrição e também para as outras competentes. Eu sei que a componente mais de bloco, operatório, etc., vai ser um bocadinho mais à frente, porque agora estávamos a concentrar se calhar mais na parte de ambulatório, embora aqui quando falamos de prescrição não medicamentosa estamos a pensar no todo e não só na parte ambulatória, vamos ser honestos. Ok, força, Nuno. Ok. Pronto, aqui este slide era mais no sentido de discutir aquilo que já falámos há bocado, que era precisamente haver aqui a possibilidade de dar asa aqui a pesquisa das várias formas, quer por protocolos, por tipo ou por prova, exato, portanto ir mesmo ir fazendo um drill. A parte da prioridade e da data, isso já era um bocado aquilo que falaram muito bem, que é isolar, ok? Portanto aqui a ideia, já estávamos a pensar precisamente nesse isolamento, até porque a forma como é feito o pedido neste momento acaba por ser é unitário, não é? Sempre que eu faço um novo pedido tenho que colocar nova prioridade, nova data, não faz sentido, ok? Inclusive até mesmo a suspeita de diagnóstico, se não tiver já um diagnóstico, tem que voltá-lo a repetir, não faz sentido, ok? Então já vai um bocado ao encontro do que temos estado a falar. Depois entrando já dentro de cada área específica do pedido, portanto sabemos que vai haver aqui um conjunto de configurações que têm que ser realizadas e adaptadas, tanto à área em causa. Aqui, por exemplo, no caso do laboratório, há um conjunto de informação ou de alertas que achamos que deve ter, até porque o próprio laboratório, provavelmente depois quando formos discutir nesta área, vão-nos pedir que determinado tipo de análise tenha algum tipo de alerta, como por exemplo os intervalos de não repetição, as análises com agendamento. Vai haver análise que requerem preenchimento de informação específica, portanto terá que haver aqui a possibilidade de configurar formulários associados a uma determinada análise, ok? A mesma questão das etiquetas foi algo que tivemos a discutir também numa sessão anterior e temos que perceber muito bem a ligação do pedido de análises, depois que também com a área da enfermagem, no fundo é perceber quem é que vai fazer a coleta do sangue. Portanto, será a área de enfermagem, será o laboratório, portanto, tudo isso também não ficou ainda muito claro, pelo menos nas sessões que fizemos. Esta informação das etiquetas, para a emissão das etiquetas, tem que vir forçosamente do lado do laboratório, terá que ser um interface que terá que ser montado, mas depois o timing da coleta do sangue é que temos que perceber muito bem como é que, portanto, quais os pedidos que vão para a área de enfermagem fazer a coleta do sangue, ou será a área do laboratório a fazer. Portanto, tudo isso acho que ainda não ficou muito claro, pelo menos para mim na última reunião não ficou muito claro como é que fazemos essa distinção e se esta distinção pode já vir do médico, no momento em que está a fazer o pedido. Não sei se querem voltar a falar sobre este tema, agora que temos também já mais uma outra audiência. Isto, pelo menos, eu posso ser nas descobertas, depende um bocadinho da área, não é? Quando o pedido para o laboratório é feito na urgência, ele é colhido por os enfermeiros da urgência. Quando é feito no internamento e é um pedido de rotina, ele é colhido pelos técnicos na manhã seguinte. Quando é feito no internamento e é urgente, é colhido
pelos enfermeiros normalmente. No ambulatório, os pedidos são todos escolhidos pelos técnicos do laboratório, depois a posteriori. Pelo menos nas descobertas é assim que funciona. Eu não sei se o laboratório está a funcionar de uma forma diferente noutros sítios. Vítor, tens uma ideia, ou Lara? Em Cascais é exatamente assim. Mas no Porto não é. No Porto é completamente diferente, porque são os enfermeiros que fazem em todos os contextos, à exceção do puro doente de ambulatório que vem ao laboratório. E exceção feita à pediatria, em que são os enfermeiros da consulta pediatria que fazem as colheitas de crianças em contexto ambulatório. Portanto, temos aqui duas realidades diferentes. Em Viseu é como no Porto também. São os enfermeiros que fazem tudo, acho que são mesmo do doente puramente ambulatório. O resto é a equipa de enfermagem. É igual como no Porto. Ok. Acho que eu não sei até que ponto é que será possível ou uniformizar ou então teremos que arranjar aqui uma série de mecanismos. Ele cai para os dois lados e depois a realização do enfermeiro inativa a necessidade do para o laboratório. Do hospital, não é? Sim. Eu acho que prever com o alerta, primeiro, prever que saia automaticamente as etiquetas para os tubos e não é necessário provavelmente sair a folha do pedido de análise, não é? E depois aquilo cai como lista de trabalho de forma parametrizável consoante o sítio onde se está a fazer, não é? Parametrizar o serviço, pelos vistos, não é? Pois, terá que ser por serviço mesmo, por local, não é? Por unidade, por serviço. Tem que ir ao pormenor do serviço, não é? Porque a pediatria mesmo no Porto é diferente até no ambulatório, não é? Sim. Mas pediatria, do que eu percebi, Sofia, que tu disseste ontem, tem as duas vertentes. Tem algumas que são feitas, imagina, os mais pequenos habitualmente, a recomendação quando é prescrita uma análise é vir ao serviço e fazer a colheita, mas a mãe tem liberdade de ir ao laboratório e faz no posto de colheitas pelos técnicos. As consultas de ambulatório. Como é que nós automatizamos isso? Certo, era aquela questão que tínhamos falado, temos que ver se isto cai num plano de trabalho do WebApollo. O plano de trabalho que os técnicos têm é um plano de trabalho no WebApollo, não... Certo, mas não sei se contempla imagino que contemple, mas não conheço a colheita, não é? Porque o processamento da análise é outra fase do processo, mas eles também fazem colheita. Eu não sei se no WebApollo ele contempla a aquisição de uma tarefa de colheita. Percebe? Depois, ela pode estar nos dois locais. Eu acho que não, Sofia. Não. Nós tínhamos que imprimir a requisição e entregar no serviço para depois fazerem a colheita. Eles não têm visualização. Não, desculpa, certo, mas não sabemos se não existe ou se não foi integrada, não é? Se não foi integrada com Glint, porque não, o modelo estava previsto, exatamente. não é? Sim. Acho que era preciso conversar com o laboratório para percebermos do lado deles como é que eles também veem esta organização, se está previsto algum outro processo de reorganização desta metodologia de trabalho, não sei se eventualmente não estará previsto. Acredito que o Porto ficará muito contente que deixem seus enfermeiros fazer colheitas e passem os seus técnicos de laboratório. No Porto também é germânico, é sim, é sim. Nós ficávamos muito contentes de ligar os nossos enfermeiros destas tarefas. Portanto... isto não é uma opção vossa. Não. Do que eu percebi foi questões contratuais, portanto... Mas centrando, nós estamos aqui com o viés porque estamos a centrar-nos na questão do utilizador, não é? Desenhar um processo em função do user que faz o login. O processo em si é igual, não me interpretem mal, mas o desenho do processo é igual, seja um técnico de colheita, seja um enfermeiro a colher, ou seja, há uma prescrição de uma análise, há um ato que vai ser colher e depois há a fazer chegar esse processo à parte do processamento laboratorial. Se no desenho desse processo se criar essa funcionalidade que depois, no caso do técnico, ou seja, desenhar isto fugindo do viés do utilizador que está a fazer o login. Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, os da Germânia não usam as nossas aplicações. Pois. A questão é que são aplicações diferentes, Vítor. Sim, e é preciso haver listas de trabalho, ou seja, como é que o enfermeiro da consulta sabe
que tem estes atos, alguns deles poderão ficar agendados, não é? Outros poderão não ser agendados e a maior parte do externo do ambulatório é não agendado, mas como é que isso gera o fluxo de trabalho? Ou seja, como é que as pessoas sabem que aquele doente tem uma requisição no seu processo? Mas se calhar acho que a única solução para isto, para tentarmos avançar, é tentamos falar com o Germano e percebemos se isto é uma coisa contratual, se não é, o que é que eles estão dispostos a fazer. Se quiserem, eu posso falar com a Maria José ou com o Zé Germano e logo tento perceber melhor um bocadinho isto. Sim, isso era ótimo. Acho eu que também temos de perceber lá deles, até como eles veem isto. Sim, mas se calhar, Paulo... Até porque há aqui um tema... Mas eu acho que nós, se calhar, devíamos definir qual é que queríamos que fosse o nosso processo antes de falar com eles, não é? O nosso processo... Não, eu vou falar com eles só para perceber melhor se isto foi... O que é que teve por trás desta decisão e ser diferente a norte e a sul. É só exploratório, não é para tomar decisão nenhuma, porque a decisão não é nossa. A decisão vai ter que ser de quem faz as negociações e é só perceber melhor o que é que teve por trás disto. Também para termos mais dados para depois poder fazer uma recomendação, não é? Sim. Paulo, até porque há aqui outros temas. Diz, Vitor. Uma questão que os técnicos que colhem as eletivas no internamento vêm cá acima colher aos doentes que estão internados, os técnicos do laboratório vêm cá acima? Às 7 da matina todos os dias. E depois ficam no internamento até às 10h30 porque são 6 e 7 pisos. Fazem só uma rotina diária, sim. É uma realidade diária. Que eu nunca vi na minha vida, por isso eu estou assim, eu nunca vi. Eu também era assim, também eram os técnicos. Eu também devo dizer que foi a primeira vez que vi, foi quando cheguei a descobrir. Na unidade não é assim, como é óbvio, são os enfermeiros. Certo. Mas fora da unidade é assim, eu também fiquei um bocadinho surpreendido, mas não me parece mal. Sim. Paulo, eu não sei até se vocês não têm aqui outro tema, que nós tivemos aqui há uns tempos, um tema relacionado até com uma situação dos anticoagulantes, por causa daquele tema do faz a colheita e depois a prescrição do anticoagulante é sugerida pelo patologista, que o nosso médico tem que transcrever essa sugestão da prescrição. E a nossa CFT, não sei até a doutora Teresa e a Margarida se acompanharam o tema. Eu falei esta semana com a doutora Ana Vinagre sobre isso. A sugestão era que, da direção clínica, era que fosse o médico patologista da Germana a fazer a prescrição diretamente, a prescrição do anticoagulante diretamente no processo clínico do doente. Mas isso em relação aos doentes de ambulatório? Não, aos internados. O patologista clínico decidir se vão anticoagular, não me parece. Não, o INR, a prescrição com base no INR. Com isso. O ajuste da varfarina. Eu não concordo nada com isso. Pois, é certo, mas aqui o Porto foi uma das sugestões que fez, por isso eu não sei. Eu não concordo nada com isso. Sim. Eu também vou tentar perceber essa, mas não me parece, quer dizer, num doente internado, ser o médico de patologia clínica a decidir se sobe a varfarina, se não sobe, sem saber, quer dizer, vai ter que perceber se o doente primeiro está a comer, se não está a comer, primeira coisa. Depois, tudo o que é interações, não me parece assim uma ideia à partida muito boa, mas... Sim, e eu acho que isso era um tema para discutir, porque tinha surgido esta questão, porque tinha havido aqui umas dificuldades e erro na prescrição da varfarina. E sim, porquê? Porque houve atraso na transcrição, houve falha de comunicação, whatever, pronto, uma série ali de condicionantes. E depois uma das conclusões foi que esta sugestão, para ser mais ágil, para não obrigar a fazer uma transcrição do médico do internamento, portanto ela é feita diretamente pelo patologista, não é? Mas na prática isto não é operacional. Sim, mas isto pode-se aplicar a tudo, não é? Se o doente tem um potássio baixinho, então também é o patologista. Não me parece uma ideia genial. Não parece nada boa ideia. Eu acho que eu estou a ver mal. Vou tentar perceber também com o Germano essa questão. É um bom aporte para eu tentar perceber. Deve haver, não me parece boa ideia, mas eu não devo estar a ver a imagem toda, não é? Porque se alguém a teve, as pessoas não são parvas. Deve haver uma razão qualquer que eu não estou a imaginar.
Foi só a transcrição e o delay depois, às vezes, do momento da prescrição, porque depois aquilo tem particularidades, não é? Aquilo faz segunda um comprimido, terça faz meio, quarta faz um. Portanto, tem um agendamento associado e muito particular, não é? Pronto, e então Mas aí no Porto são os patologistas que fazem a consulta de hipocoagulação, ou isso? Boa pergunta. A consulta eu não sei em particular, mas, mas no doente internado, o doente faz o INR e depois vem um relatório da patologia com a sugestão do ajuste terapêutico ao longo dos dias. Ai, que giro! E os médicos depois têm que transcrever. Está bem. Pronto, vou tentar perceber melhor e depois falo contigo. Não sei se isto faz sentido depois até para este âmbito, não é? De eles terem acesso ou não ao processo clínico por causa destas questões. Eles vão ter sempre que ter acesso ao processo clínico, os patologistas clínicos, isso é essencial. Não é por isto, é por tudo o resto, é pelas microbiologias, até por uma questão de resultados críticos e enquadrar resultados críticos, isso é importante. Mas essa da anticoagulação não me passaria pela cabeça, foi uma boa informação. Paulo, mas deve haver uma lógica qualquer nisso, não é? Sim, mas à data de hoje o patologista já acede a Glint? Sim. Os nossos patologistas têm um acesso a Glint. A Glint, por acaso, a B-Simple também tem, mas não usam, mas tem. Pois, a percepção que eu tenho, ou se têm, não usam. Mas vou perguntar ao Dr. Fleming. Ok. Eu tenho uma questão em relação às prescrições de patologia clínica do laboratório. Numa consulta externa, um médico pode prescrever análises clínicas que depois o doente pode decidir fazer noutra unidade. Correto? Correto. Ok, e isto está previsto também? Sim. Sim, a realização fica associada àquela prescrição, certo? Ou seja, quando se prescreve em ambulatório patologia clínica ou imagiologia, a não ser que seja via VET, é sempre a realizar noutro momento. Por regra, o que deve acontecer é o médico deve sempre imprimir essa prescrição para dá-la ao cliente para ele ter a opção de, se quiser fazê-la ali, o papel não serve para nada, na verdade, porque já está digitalmente, mas esse papel permite ao cliente eleger onde quer fazer as suas análises ou exames, ok? Mas a Mariana levantou agora aqui uma questão que eu ainda não tinha lembrado, que tem a ver com a multiunidade. Ou seja, nós vamos ficar com o conceito em Evris de multiunidade. Eu não sei se a Germano tem esse conceito, ou seja, isto é mais uma questão que nós vamos ter que abordar na integração com eles. Sim, na verdade sim. Porque aí o desafio é assim... Ok, acho que temos, é assim, não só e com todos os outros temas que vamos integrar, porque é assim, o que vai acontecer é, o ECOS vai ser e vai ser multi-unidade, ok? Vamos ter um número depois global para todos os clientes do grupo CUF. Temos que ver se a Germano tem também um sistema repartido ou tem múltiplos. Se tiver um sistema, logo à partida é muito mais simplificado. Acho que é uma questão a validarmos com eles, com o Germano e com outros. Sim, no caso da Germano, eles têm a ter uma base de dados diferente para cada uma das nossas unidades. E, portanto, vai ter que ser visto com eles. Mas tem, porque eu tenho que compartimentar os dados porque são unidades diferentes e assim... Para uma questão histórica. Se calhar hoje, no futuro, até podem ter tudo junto, mas tem que ser falado com eles. Sim. Claro que sim, tem que ser envolvidos. Eles e outros fornecedores equivalentes. Sim. Mas há das novas aplicações que nós estamos a montar, como nós montámos as assistenciais, como por exemplo a MobileWave, nós já tentámos ter sempre uma base de dados única. Temos casos, isso ainda não está feito, como por exemplo a Estreia, ainda temos 3 bases de dados, portanto depende, nós podemos vos dar essa visão caso a caso e nós vamos começar a reunir com eles, com os vários fornecedores, precisamente para a integração. Okay. Agora, em alguns já temos esse caminho feito. Sim, eu pelo menos quando cobrimos os departamentais já fiquei com essa visão. Embora nos departamentais só vimos alguns sistemas. Ok. Mas aqui em termos de patologia clínica, claro que é assim.
Força. Eu acerca da patologia clínica, desculpe, eu tenho que confirmar isto, mas eu tenho quase a certeza que apesar de eles terem uma replicação local, que eles têm na central números únicos também. Até porque há imensas análises que vão para o central e, portanto, eu acho que eles têm compartimentação, mas eles devem ter a possibilidade, se não a têm já, de fazer tudo centralizado, está bem? Mas eu confirmo também isso com o Germano, quando falar com o Zé off the record, e depois, obviamente, com o Paulo António lá, com o engenheiro deles, vocês vão ter que falar. Porque assim, na verdade, quando nós mudamos para o EMP e para o número único do grupo CUF, vai impactá-los. Vai impactar todos os fornecedores quando essa mudança houver, porque depois, mas pronto, aí acho que vamos, imagino que vamos envolver. Tem os dois para este time. Aqui o Dr. Paulo pode ver já com eles, mas já há muitos fornecedores que têm a visão, mesmo na Oftal Suite. Ok, perfeito. Não, é só para este grupo estar consciente que é algo que vai impactar a todos. Isto basicamente é um comboio que tem que ir junto, não há aqui e ninguém fica para trás. Ok? Pronto, aqui em termos da prescrição de patologia clínica, claro que se me disser, eu prescrevi aqui na Descobertas, mas tenho ali, por acaso moro em Cascais, fui a Descobertas, aqui em Cascais, e quer fazer ali, se calhar dava jeito as análises já ali estarem no sistema e ninguém tem que as transcrever. A gente depois tem que ver os conceitos dentro do ECOS, não vai haver problemas. Fora sistemas departamentais, acho que são as discussões que ainda temos que ter. Está bem? Sim. Claro que se fosse fora do universo CUF, é assim, acho que a boa prática que hoje já tem na CUF é imprimir e dar a liberdade do cliente fazer o que quiser. Claro que o cliente, se for, por exemplo, patologia clínica, eu sei que hoje não agenda, até estão a ponderar isto mais por causa dos aglomerados do Covid, que já me informaram disso, pelo menos agendar a colheita, não é, para ocupamentos de análises e fazer uns slots, mas, por exemplo, exames, se eu chegar ali, olha, claro que eu se calhar a prescrição, algumas seguradoras até querem. Não sei se é formato papel ou digital, isso já são também conversas que já tivemos, mas no fim do dia, quando o médico prescreve em ambulatório, se não for para uma via verde para realizar já, eles ficam no sistema como um pedido de agendamento. E o administrativo nem tem que transcrever. Ou seja, parece, sim, olha, o Dr. Paulo prescreveu-lhe aqui um raio-x de análise, quer fazer connosco? Sim, olha, diga-me lá qual é a disponibilidade. Olha, perfeito, isto em caixa, fica marcado, etc. É assim a nossa visão, ou seja, ninguém tem que andar a transcrever nada. Quando é fora, tenho a prescrição médica dos exames e decido o que fizer. É a nossa visão, que é alinhada com a vossa, não é nada de novo aqui. Ok. Continuando aqui para as outras áreas, para o caso do RIS, também foi algo que já falámos em sessões anteriores, portanto, vamos ter que ter aqui a possibilidade também de prescrever o contraste. No fundo, isto vai entrar dentro daquele conceito da pré-prescrição, ok? Em que terá que haver aqui já uma prescrição que será ou que ficará ativa depois mais à frente, ok? No momento do ato. Okay? Eu acho que aqui também estamos alinhados em termos do conceito e está de acordo com o que falámos nas sessões anteriores. Depois tem que se perceber se de facto haverá mais informação ou não. Sim, eu acho que aqui para alguns exames, pelo menos imagiologia, por exemplo, se for uma ressonância, obriga a pôr uma observação qual é o motivo da ressonância ou a suspeita para eles irem mais ao detalhe. Alguns exames, mas aí podemos validar depois com a imagiologia quais são os exames em que pelo menos deve haver uma observação clínica de quem prescreve, de qual é a sua suspeita ou para que é que o motivo mais clínico quer o exame. Não sei se me podem confirmar se isto é uma realidade hoje em dia ou não. Sim, e muitas vezes há formulários para colocarmos o peso, para ver se tem algum tipo de implante que contraindica. Embora esses questionários, imagino, não é tanto quem prescreve, mas quem depois recebe, porque eu não estou a ver os médicos a perguntar isto. Lara, não sei, até já te tínhamos falado sobre isto, não é? Inicia na experiência que tens, inicia no momento da prescrição o preenchimento de alguma informação do questionário de segurança pré-exame, nomeadamente pré-ressonância e TAC, não é, Lara? Sim, ok, boa. Ok, pronto, então é assim, essa informação chegando nós depois replicamos. O que eu disse, já não sei quem é, que não sei até que ponto o que é feito ou não, em que muitos depois do questionário provavelmente não faz sentido para quem prescreve realizá-lo e depois sei que ao auxiliar o técnico, se não for respondido na fonte, é respondido
por quem executa, ou é questionado por quem vai executar o exame. Bom, a nível das outras áreas, terão que ser depois discutidas também com os respectivos fornecedores, quer anatomia, hemoderivados, ou até mesmo parte da esterilização. Temos que perceber depois exatamente qual é a informação que terá que constar a nível do pedido. E depois se fazer o... No caso da anatomia, já tinha falado com o Préstimo, nós estamos a preparar um RFP e assim que o tivermos partilhamos também convosco, porque no fundo nós ali temos a querer primeiro que tudo listar o circuito completo e portanto também já vamos ter lá claros os requisitos que são para o lado do ECOS. Hemoderivados, nós estamos também a selecionar a aplicação, mas aqui em princípio não vamos abrir concurso. E depois também, ainda antes de qualquer adjudicação, vamos validar convosco para garantir que temos o circuito fechado. Pronto, hemoderivados há uma parte regulatória, anatomia mais, até se pode ver já com a vossa equipa da própria, quando se faz, eu diria, a prescrição, provavelmente dos formulários hoje em dia ou de gaps que possam haver. Já não só depende do sistema, mas podemos começar um bocadinho a ver isso com a equipa. Ok. Porque hoje em dia já há requisitos, mais que o sistema que vai receber, há necessidades específicas e depois podemos ver que essas necessidades específicas também estão refletidas no RFP. Ok? Hemoderivados, há uma parte regulatória, temos que cumprir, como todos, e depois temos que ver também o sistema que vai suportar os hemoderivados ou banco de sangue, como... Sim. Posso perguntar uma coisa? Sim. Nós falamos de hemoderivados, é sangue e derivados, é isso? E componentes de sangue? Sim, é correto, exatamente. Quando falamos em hemoderivados, falamos mais em portanto, referimos-nos a imunoglobulinas, albumina, etc. Não sei se não seria de mudar aqui anatomia / sangue e derivados e tirar... Então vamos. É assim, a anatomia está aqui, mas é porque é mais, não estão relacionadas, não quer dizer que isto basicamente estão aqui porque são dois sistemas que vocês vão mudar e ainda não sabemos, mas a anatomia patológica não tem nada a ver com hemoderivados ou com sangue, também são duas coisas. Sim, a ideia era só dizer que vai ter que haver aqui uma ação de transformar aqui o pedido em função destas... Temos aqui a designação, em vez de hemoderivados, por sangue e derivados. E derivados. Sim. O circuito dos hemoderivados vai estar incluído na farmácia, assim como os pacientes psicotrópicos, e portanto pode-se confundir, não é? Ok. Sim. Nós, relativamente à solução de sangue, nós vamos ter uma demonstração na próxima quarta-feira, dia 24. Se a Evris quiser ter alguém presente, é uma questão de combinarmos, portanto, não me parece mal também que estejam desde já presentes e assim verificamos logo se tem se nós depois avançarmos para esta solução, se temos contemplados todos os requisitos que ficarão de um lado ou do outro. Mas é algo que depois, Préstimo, podemos combinar melhor. Sim, é assim, que quem fornecer vai suportar o gosto do modo. Nós estamos aqui mais na questão de quando há os pedidos, eu diria, mais a prescrição, mas tudo o resto, porque depois é muito específico, ou seja, quando é específico, é o circuito que você já tem, a parte regulatória acho que nenhuma unidade foge. Mas tudo bem. Era bom nós farmácias estarmos nessa sessão. Sim, Teresa. Ok. É assim, envia-me e eu depois escolho alguém da equipa pelo menos está, não sei se o Nuno ou a Inês, mas já garantimos que alguém está só para perceber um bocadinho o que é que cobre a aplicação em si e como é que podemos integrar e o que faz sentido, porque eu vejo uma pequena parte, se calhar a parte mais da prescrição, porque tudo o resto, pelo menos do que eu conheço, aquilo tem que estar bastante consistente, mas pronto, depois vemos. Sim, ok, então vou fazer isso e vou conferir também a farmácia. Obrigada. Ok. A parte das intervenções já falámos, ok, há bocado, portanto, no início da sessão. Toda a parte também da medicação também acabámos por falar já um bocado, sobretudo. E finalizar aqui um bocado com 2 pontos, que é
Portanto, a parte dos alertas, nós de facto vamos ter que munir o CPOE com uma série de alertas para dar indicação dos exames repetidos, ou há quanto tempo é que estão prescritos, se há algum exame que já está em curso. Portanto, isto foi algum dos pontos que, pela nossa experiência ao longo dos anos, também que acumulámos aqui possíveis tipos de alertas. Eventualmente poderá haver mais, ou até mesmo relacionados com áreas específicas, como dei o exemplo do parte dos laboratórios, não é? Para determinada análise haver ali um alerta específica, ou uma posição específica de não ser repetida aquela análise, por exemplo, ou não ser repetida em função de X dias, ok? Então, é uma componente que vamos ter que munir aqui o CPOE, de facto neste momento não existem grandes alertas no momento do lançamento do pedido. Depois, também aquela parte final dos estados e das consultas. Achamos que a informação que consta está boa, eu penso que vocês também já tinham dado essa indicação que toda esta área de consulta e informação que consta e a simbologia estava ok, só que não temos aqui mecanismos de pesquisa, que isto pode chegar aqui a um ponto em que de facto há necessidade de haver aqui algum filtro na pesquisa que não existe neste momento. Também vamos ter que preparar toda esta área para juntar aqui uma série de campos pesquisáveis para poder fazer filtros. Okay? E, grosso modo, acabámos por falar aqui um bocadinho de todos os pontos. Eu agora ia fazer aquela pergunta à Vitória, se havia aqui mais algum ponto da discussão que não tivemos, não é? Não tivemos a oportunidade de complementar aqui com mais alguma coisa que possa estar em falta. Eu acho que consegui prever mais ou menos tudo o que se tinha falado. Sim. Ontem, quando eu disse que havia algumas coisas em falta, era principalmente a história do layout, que debatemos muito hoje, porque já tínhamos esse feedback da parte da nossa equipa clínica. Certo, ok. Pronto, eu percebi que havia aqui estes pontos que estavam em falta e pronto, decidi aqui adicioná-los para a sessão. Pronto, não sei se tem aqui mais alguma coisa a acrescentar ou discutir. Só uma coisa, as intervenções ficaram no CPOE, certo? Sim, daquilo que eu percebi, as intervenções, inicialmente questionei se fazia sentido, à semelhança do que existe agora na atual prescrição, as intervenções serem feitas através da prescrição, mas eu percebi que, pelo menos, não sei, tinha ficado com a ideia que fazia sentido estar dentro do CPOE e não a partir da prescrição. Sim, eu diria que sim, mas... Pois, as intervenções, a questão é que se pode haver recorrência, etc., acaba por ser mais parecido, por isso é que elas devem estar hoje em dia na prescrição. À parte terapêutica, se pensarmos em termos de tratamentos com recorrências e frequências certas, não sei se é por isso, mas depois também podemos validar qual foi a lógica, está de um lado ou do outro, e provavelmente essa mesma lógica vai nos dar razão. Sim, aqui no CPOE, acho que, como a Préstimo disse, vamos ter que definir as prioridades e o comportamento de cada uma delas. A data que nós temos hoje é que no internamento, se for urgente, cai automaticamente no laboratório ou no raio-x, na oncologia. Na urgência, cai sempre de forma automática. E por defeito, acho que na urgência já vem o urgente, porque nós conseguimos ter por defeito, ou seja, conseguimos olhar para o episódio de origem e por defeito... Ou seja, definir qual é a prioridade de defeito em cada tipo de episódio, não é? Função do episódio, sim. Sim, isso acho que é um comportamento normal e esperado. O que eu gostaria de saber é quais são as prioridades que tem para cada uma das áreas. Como eu às vezes falava, olha, no internamento eu às vezes definia aquela prioridade pós-alta, que é dizer, não, isto é para fazer depois ter alta do internamento. A mesma coisa, se calhar, na urgência é, olha, se calhar daqui uma semana vai fazer esta consulta, ou vai fazer este exame e depois vai fazer esta consulta, não é? Hoje é uma coisa que não funciona muito bem. Pelo menos da realidade que eu conheço, não funcionava muito bem, que era no momento da alta, na urgência e no internamento, o médico tinha um botãozinho que dizia pedir MCDTs.
já no formulário de alta, e esse pedido já caía fora, apesar do internamento ainda não ter alta clínica e administrativa, mas esse pedido já caía fora daquilo que era o episódio de internamento. Mas não era muito friendly e raramente era usado, porque acontecia que depois os pedidos ficavam lá e ninguém os dava, ninguém os anulava, mas também ninguém os concluía e depois era necessário a descrição. Não sei se abertas e no Porto, se a realidade também era esta. Pronto, porque nós provavelmente aqui vamos ter um comportamento um bocadinho diferente. Quando eu digo um bocadinho diferente, é prescrever e com uma determinada prioridade fica como pedido de agendamento, etc. O que nós temos que definir é estes comportamentos nas 3 áreas, ou seja, urgente, o que é que faz sentido, internamento e consulta. Sendo que em consulta eu pelo menos vejo 2 prioridades, aquela que é normal, quer dizer que é para agendar, não é para fazer naquele momento, e o urgente, que é tipo a vossa via verde, eu já disse que é a nossa, mas tudo bem, é a nossa via verde, que é o conceito que temos aqui, que é para fazer já. Ok? Agora temos que ver basicamente estas prioridades e o comportamento. O comportamento vai ser sempre a mesma coisa, ou é para fazer naquele episódio, ou é um pedido, ou é uma prescrição que pode levar um pedido de agendamento para agendar, mas em que o cliente até no fim do dia tem a opção de fazer fora ou não, quando é para agendar. Paulo, no internamento, sabe como é que está? Que prioridades é que existem? Desculpa, foi a Ana que nos ligou outra vez. Sim, no internamento, por default, aparece para amanhã do dia seguinte. Temos como opção pedir urgente, em que ele apõe o dia e a hora em que nós estamos atualmente. E são as duas, depois há uma rotina, mas que no fundo não funciona no internamento. Mas são esses os pré-definidos. Amanhã no dia seguinte é normal, é isso? É normal. É normal, mas tudo o que é exames pedidos em internamento são, quer dizer, num âmbito de urgência, são feitos urgentes o mais tardar no dia seguinte. Portanto, a menos que seja urgente agora, o normal é ser feito no dia seguinte, amanhã do dia seguinte. Esses do internamento não são agendados, pois não? Está a falar de quais? De radiologia? Sim. Radiologia vão para agendamento, sim. Eles agendam, eles agendam na manhã do dia seguinte, dentro dos intervalos, não caem na lista normal, percebe? Ok. Sim. Dos extras, é isso? Entra como se fosse um extra. Sim. Mas se for urgente, cai automaticamente, certo, Paulo? Se for urgente, é automaticamente. O doente desce e faz a imagem, ou o doente colhe e faz a análise. Certo, isso é algo que também tem que mudar aqui a nível do ECOS, porque não tem essa visão. Sim, se é urgente, tem que encaixar logo. Sim. Exato. Sim. Isto é uma realidade que eu acho que é uma necessidade de sentido até para nós em enfermagem, que tem a ver com aqueles pedidos do faz hemograma 2 horas após a cirurgia ou a bioquímica daqui a 12 horas. Não vos faz sentido ter a hora da prescrição para quando necessário ela ser preenchida? Faz sentido, por default, aparecer uma determinada parametrização, mas que seja editável para a data e hora que se quer colher. Nós usamos isso com frequência, sempre que é feito suporte transfusional a um doente, nós pedimos, passados X horas, um hemograma e que automaticamente já se sabe que é para aquela hora. Ok, então o que estamos a falar é acrescentar também... Na data também ter a possibilidade de colocar a hora, não é? Sim, mas para tudo, não é? Para tudo o que seja pedido. Sim. Mas não ser obrigatório, certo? Não, aquilo basicamente, por default, aparece de uma determinada maneira que é diferente para internamento, para a urgência ou para ambulatório. Mas é editável no caso do que nós queremos é um hemograma às 18h45.
É o comportamento atual da solução Glint também. Também tem hora no Glint? Sim. Tem. E dá para programar. Dá para programar avante, ou seja, não dá. Retrogradamente acho que não dá. Mas dá para programar daqui a 2 horas colhe-me esta análise. Sim. A questão é que agora não migra para plano de trabalho do técnico ou do enfermeiro, não é? Eu tenho que ativamente ir procurar, ou o médico imprime e deixa-me uma nota a dizer que é às 18, não é? Exatamente. É um processo manual que obriga depois a ter que haver este contacto. Mas quando tudo isto estiver no plano de trabalho, juntamente com as atitudes de enfermagem e tudo o resto, isto vai sair automaticamente, não é? Sim. Tem que ser bem usado, senão matam os enfermeiros de trabalho. Ok. Bem. Sim, temos é que também ver se para o técnico está a passar essa hora. Pois, isso. Atualmente num laboratório ou na radiologia? No laboratório. No laboratório eles têm uma listagem, estou a falar de descobertas, ok? Porque já percebi que isto é diferente em todo lado. No laboratório eles têm uma listagem de todas as análises que é para colher nessa manhã, que é tirada na noite anterior, de manhã quando eles chegam ao laboratório, e depois vão colher. Para os técnicos de imagiologia, aparece-lhes no RIS todos os pedidos que estão urgentes para fazer. Para a parte do laboratório, os técnicos, eles usam o Global Cap para saber as colheitas que têm que ir fazer? Ou... Eles usam, aquilo integra no sistema deles. Pois, é assim, eu sei que no outro dia estávamos a falar onde é que devem ser geridas as colheitas ou não, porque depois imagino, no internamento, é assim, claro que depois cada unidade é uma unidade, porque depois podem dizer, se elas estiverem agendadas, são os técnicos que vão até aos pisos fazer as colheitas, tudo bem, mas algumas, se calhar são urgentes, é o enfermeiro que vai fazer, ponto, como é que uma coisa é gerida ou outra, é assim, e depois temos que ser consistente entre as unidades, que a gente vai montar aqui uma solução, temos que garantir alguma coerência entre as unidades, porque depois isto não sei, andámos, isto está perfeito para a descoberta, chegamos ali ao lado, não é nada assim que nós queremos, ou seja... É mesmo isso, Préstimo, daí a conversa, tentar perceber um bocadinho o que é que levou a esta cufodiversidade. É a primeira conversa com o laboratório e depois tentar fazer uma recomendação para isto ser normalizado em todo o lado, não é? Feito, agora, é mesmo que a decisão não vai ser nossa, nós ainda não estamos em pontos de sequer de fazer uma recomendação, porque ainda nem sequer percebemos. Não, claro, perceber os porquês e como é que funcionam. Exatamente. Assim, a diversidade podem, se calhar, porque cresceram de formas um bocadinho separadas e cada uma cresceu ao seu ritmo, etc. Podemos até perceber. Agora, temos é que ver se há alguma necessidade específica que os fazem trabalhar da forma A ou B. Se não houver nenhuma forma ou nenhuma razão sólida para trabalhar de uma forma ou de outra, se calhar podemos depois propor algo consistente e dizer, olha, no futuro, exatamente, que é um bocadinho também o que se quer com este programa Go Forward, é garantir, trazer esta transformação em termos de processos às organizações e fazer que seja mais semelhante aquilo que é uma CUF ou qualquer unidade de CUF, na verdade. Claro. Ok, boa. Excelente. Okay. Muito bem, se não houver mais nenhum tema. Diversidade. Sim. Acho que não é, já pus os médicos todos em mute. Para acabarmos a hora, excelente. Exato, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.